após a eleição do Biden. E é justamente isso que a gente está vivendo agora, né? O fim do mundo como conhecemos. Não é adivinhação, é simplesmente analisar o cenário geopolítico e saber que, com a América enfraquecida, o mundo vai ruir. Essas sanções, eu nunca vi um país conseguir vencer guerra com sanção. Se alguém puder me mostrar na história qual foi a guerra que foi vencida com sanção, eu vou ficar muito satisfeito. Nesse momento, o Putin já estava careca de saber, quase um pouco literalmente, careca de saber das sanções que os Estados Unidos aplicariam e teve bastante tempo para se preparar. Desde 2014, em 2014, quando o Putin começou o processo dele de invasão da Ucrânia, os Estados Unidos, na época o presidente Barack Obama e o vice-presidente Joe Biden, reagiram com sanções. Até um episódio muito interessante à época, eu não sei se você lembra, o Emílio, o Biden foi pego numa ligação com o presidente da época na Ucrânia, o Poroshenko, foi pego numa ligação dizendo que só daria a ajuda de $1 bilhão dos Estados Unidos para a Ucrânia se o Poroshenko demitisse o promotor que estava investigando a Burisma. A Burisma era a empresa onde o filho do Joe Biden era, e alguns dizem laranja do Joe Biden, aí não dá pra gente saber se era mesmo, era conselheiro. Um cara que é um viciado em drogas, etc., sem nenhuma experiência energética, era conselheiro de uma empresa de energia na Ucrânia, filho do Joe Biden. E aí o Joe Biden vira pro Poroshenko e fala, olha, eu só te dou $1 bilhão de ajuda americana se você demitir o promotor que está investigando a empresa do meu filho. Então, esse tipo de fraqueza é conhecida pelos russos. Essa projeção de fraqueza dos Estados Unidos foi exatamente o que nos levou à situação que nós estamos agora. Não é coincidência nenhuma que durante os 4 anos do governo Trump, o Putin tenha ficado quietinho, pianinho, não encheu o saco de ninguém, ficou lá sentadinho no canto dele. Bastou o primeiro ano de governo Biden. Porque o Trump, ele mandou a OTAN para o inferno, né? A OTAN, essas organizações. Exato. Mesmo na época a OMS e tal, Sim. ele brigou... Não foi que ele mandou a OTAN para o inferno. O que ele virou para a OTAN e falou o seguinte, olha, nós temos um acordo de que todos os países membros da OTAN vão gastar 2% do seu produto interno bruto em defesa. Tá? Todos os países da OTAN, a Alemanha tinha que fazer isso, a França. No final das contas, eles estavam há muitos anos gastando menos de 1%, porque entendiam que o leão estava manso lá no canto, a Rússia estava manso lá no canto, e, mais do que isso, sabiam que, no final das contas, os Estados Unidos iam garantir a defesa da Europa se desse cagada. Tá? Então, o que o Donald Trump fez? Mestre na negociação, tá? Mestre. Virou e falou o seguinte, olha, eu vou parar de garantir vocês, porque eu tenho que me focar, eu estou tendo problema aqui no Pacífico, eu estou tendo problema com a China, eu não consigo defender o mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, em vez de vocês ficarem defendendo energia limpa, ficar abraçando árvore, iluminando as pontes com as bandeiras da Ucrânia, vocês têm que começar a se armar. A prontidão, o estado de prontidão, o que é prontidão? É a capacidade que um exército, que uma força militar tem de responder imediatamente de forma pronta a uma ameaça. A capacidade de prontidão dos exércitos europeus é nula. Em alguns momentos, a Alemanha, você vê, a grande Alemanha, não tem um caça em condição de voo. O que tem de tanque encostado, o que tem de equipamento parado, apesar de muito moderno, muito caro, porque eles não investem. O que o Trump fez foi, OTAN, vocês precisam voltar a investir. O leão não é manso. Não senta que o leão é manso, não. O Putin tem ações expansionistas. E ainda virou para a Alemanha e falou assim, vocês são absolutamente loucos de dependerem energeticamente da Rússia. A Rússia é inimiga no cenário geopolítico de vocês. Não é porque hoje o cenário é de paz, não. A Rússia é inimiga geopolítica de vocês. Vocês vão depender de energia de um inimigo? A frase não é minha, é do Donald Rumsfeld. A fraqueza é provocativa. A aparência de fraqueza é provocativa. E os Estados Unidos hoje são a imagem da fraqueza. Um presidente débil física e mentalmente, um país impopular, porque as pesquisas mostram hoje que o Biden, em termos de aprovação, forte aprovação, tem 15% só de aprovação, o nível de aprovação dele está baixíssimo, os democratas parecem que vão tomar uma surra nas eleições para o Congresso que acontecem, nas midterms, na verdade, que acontecem agora em novembro. E mais do que isso, Emílio, qual é a política externa americana? Fraqueza no Afeganistão, o maior vexame da história militar americana. Você tem eles estão mais preocupados em botar trans para comandar as forças de defesa, estão mais preocupados em colocar, em estender bandeira do movimento marxista Black Lives Matter nas suas embaixadas e consulados, estão mais preocupados em fazer bandeirinha no mês do
orgulho LGBTQXYZ. Então, enfim, estão mais interessados nisso do que, de fato, em projetar força. Estão mais preocupados em ouvir a Greta na sua política energética do que manter a independência energética e a autossuficiência energética que os Estados Unidos tinham há 2 anos atrás, no governo do Trump. Mas o Biden entra, interrompe o Keystone Pipeline, que é o gasoduto Keystone, que era um mega gasoduto que ia acontecer nos Estados Unidos, entope o setor energético dos Estados Unidos de regulação, diz que vai decretar guerra aos combustíveis fósseis. O Partido Democrata diz que a mudança climática é a maior ameaça existencial que a nossa geração vive. Aí agora está na hora desses adolescentes do DCE da faculdade saírem do comando e deixarem os adultos voltarem a ditar a geopolítica mundial.